Qual é a sua lembrança marcante do ensino médio? Estávamos fazendo uma prova de matemática e eu olho para o meu amigo. Ele mastigou a caneta e o cartucho de tinta explodiu em sua boca. Tinta preta por todos os dentes e lábios. Achei que ia cagar nas calças contendo o riso porque a sala estava silenciosa. Ele tentou se limpar, mas ele continuou espalhando na boca. Tenho certeza de que ambos falhamos no teste. Ano de calouro e novo na cidade. Eu tinha 45 quilos, rosto pálido e sardento e lia muita ficção científica. Encomendei um livro de um programa escolar intitulado Como Falar com Garotas. Algumas semanas depois os livros chegaram pelo correio e foram entregues na sala de aula. É claro que eles tiveram que dizer o título em voz alta. Quem pediu Como Falar com Garotas? Era apenas o começo do inferno. Primeiro dia de ensino médio, primeiro ano, foi-me atribuído um parceiro para um exercício de formação de equipas onde entrevistamos uns aos outros e falamos sobre a outra pessoa na frente da turma. Apresentamos nossas entrevistas e arrasamos. Eu vou high five BRO e levanto minha mão. Ele fica lá super sem jeito e a sala fica em silêncio. Então ele levanta o braço protético para me dar um high five. Durante todo esse projeto eu não percebi que era prótese porque ele tinha mangas compridas e parecia muito realista assim. Independentemente disso, foi incrivelmente estranho e aconteceu na frente de toda a classe no primeiro dia de aula. Ótimos tempos. A memória está nebulosa agora, mas havia uma garota que disse que gostava muito de flores e desejava que alguém lhe desse algumas. Resumindo, apareci com flores para dar a ela porque eu gostava dela na época e ela estava animada com elas. Eu então perguntei se ela tinha interesse em ir ao baile comigo e me lembro dela dizendo algo como: "Pô, eu não sabia que você estava afim de mim assim. Na verdade, estou pensando em perguntar a esse outro cara." Uma das minhas aulas de matemática foi em um daqueles prédios portáteis temporários. Eu disse ao meu professor no meio da aula que estava indo ao banheiro e comecei a sair para ir para o prédio principal e ele disse: "Não, temos um banheiro no canto." Eu olhei para ele e ele olhou para mim. Este banheiro era pouco mais que uma cabine. As paredes começavam no chão, mas não iam até o teto. Havia uma lacuna de cerca de 3 polegadas na parte inferior da porta. A porta e as paredes eram pequenas e eu podia ver por cima. Esta sala de aula estava cheia. Cerca de 30 crianças e sem ventiladores. Apenas uma unidade de janela de baixa qualidade que mal funcionava em um bom dia. Estávamos na zona rural do Mississippi. Estava muito quente e nós estávamos basicamente sentados em uma lata grande. Eu tinha comido um pouco de tire de veado caseiro na noite anterior, muito feijão, ovos cozidos e algumas cervejas. Eu disse: "Sr. Brown, você realmente não quer que eu faça isso?" Ele disse: "Não, se você precisar ir ao banheiro aí está." Eu fui lá e deixei cair a merda mais atrevida, fedorenta, desagradável e barulhenta que eu já tive naquele momento da minha vida. No começo algumas das outras crianças estavam rindo, então alguns começaram a engasgar. Isso continuou de forma constante por uns bons 10 minutos e então parou. A professora disse: "Você está bem aí?" Então começou de novo, ainda mais alto e mais rançoso. Nesse ponto decidi ser um pouco teatral sobre isso. Comecei a orar em voz alta chutando a parede, gritando e xingando. Então começou a gritaria. A garota sentada mais perto da lata alegou que ela foi salpicada com alguma coisa e a garota ao lado dela vomitou. Isso iniciou uma reação em cadeia. Saí do banheiro e encontrei a sala deserta. Saí, o professor estava ali fumando sem mais ninguém à vista. Ele olhou para mim e apenas disse: "Vai para casa, cara." Então eu entrei no meu caminhão e fui para casa. Na semana seguinte o banheiro foi completamente removido. Eu usava uma blusa sem alças dourada com um short vermelho que tinha uma listra dourada dos dois lados. Lembro de subir as escadas e 2 meninas estavam descendo as escadas. Elas olharam para mim e disseram que eu parecia mostarda e ketchup. Um valentão jogou uma aranha em mim durante a aula de ginástica. Eu chorei na frente de todos. Um cara calouro ficava me perguntando se eu tinha uma queda por alguma das garotas da escola. Ele disse que não contaria a ela se eu contasse a ele. Eu finalmente tive o suficiente e eu apenas disse a ele o nome de uma garota aleatória da minha série. Aparentemente a notícia saiu e a garota parou de falar comigo depois. Eu literalmente não conseguia parar de peidar. Eles estavam todos silenciosos, mas mortais. Limpei a pista de dança no baile e enlouqueci uma sala de aula inteira. Certa vez cumprimentei alguém vindo em minha direção com a mão levantada. A mão dele continuou indo até a pessoa que estava andando atrás de mim. Já se passaram 13 anos e ainda me assombra. Eu disse a essa garota que gostava dela no 9º ano na frente de toda a turma no dia dos namorados e ela me rejeitou. Para encurtar a história, fui provocado por um mês inteiro. Meus amigos continuaram me dizendo para ir em frente e eu deveria saber que ia sair pela culatra. Eu ainda me lembro daquele dia e tremo extremamente. Ansiedade social. Perdi a primeira semana de uma cirurgia, então estava super fora do lugar. Linda garota elogia meu cabelo na aula de informática e eu zombo dela dizendo: "Sim, certo, está cheio de caspa." Porque eu pensei que ela estava zombando de mim por esse motivo. Acontece
acontece que eu era estranho e um idiota. Eu tinha uma queda enorme por uma garota da classe por mim, eu nunca me atrevia a dizer nada e apenas sentava e olhava para ela como um idiota enorme durante a aula. Às vezes eu tentava sorrir mas não consigo fingir um sorriso. Eu pareço um serial que, nosso professor logo percebeu isso e nos colocou no mesmo grupo. Ela se sentou ao meu lado enquanto eu apenas olhava direto para a parede tentando não olhar para ela. Ela acenou com a mão no meu rosto e apenas disse, olá, enquanto eu continuava a desviar o olhar. Acho que consegui gaguejar um oi de volta e dizer algo legal porque me lembro dela sorrindo e corando um pouco. Eu nunca tive coragem de dizer olá para ela novamente. Se ela entrasse na mesma sala eu fugia rapidamente e até tentei fazer amizade com seus amigos, mas isso não foi tão bom. Seus amigos sentaram ao meu lado. Eles não têm seus cadernos, então eu arranquei alguns papéis e cutuquei suas costas. Eles me olharam estranho enquanto eu apontava para o papel e dizia, papel. Eu me senti aliviado quando ela se formou. Também me sinto aliviado por ter ido ao TCC por causa da minha grave ansiedade social e agora saber falar com as pessoas sem agir como se tivesse escapado de um hospital psiquiátrico. Não exatamente no ensino médio, mas na época eu estava no ensino médio. Um dia, quando eu estava pegando o trem, conheci uma garota da minha escola anterior que eu não via há muitos anos e me lembrei dela ser feia e quando a reencontrei ela estava absolutamente linda. Então nós conversamos um pouco e aí eu disse, você ficou tão linda, uau. E aí ela disse, eu fiquei linda. Você quer dizer que eu era feia naquela época? Vergonhoso e me encolho toda vez que lembro disso. No ensino médio especificamente eu diria que foi quando eu vomitei projétil em todos os lugares. Aviso de gatilho obviamente. Eu estava no JOT que uma vez por semana tínhamos um dia de condicionamento físico onde corríamos, fazíamos flexões e etc. Eu me esforcei demais naquele dia e não me senti bem. Mas você não pode exatamente ficar sentado no banheiro por 1 hora apenas no caso de você estar doente. Minha próxima aula era lá em cima, então subi. Eu então tive que atravessar uma passarela ao ar livre através do pátio. Bem na metade do caminho percebi que a merda ia ficar ruim, mas não consegui passar pela multidão de pessoas. Ao passar pelas portas tive a primeira onda e acabei vomitando na boca. Ok, o banheiro é muito perto e eu posso ir. Coloquei minha mão sobre minha boca por precaução e comecei a ir um pouco mais rápido. Então a segunda onda atingiu, sem ter para onde ir. Um fluxo de alta pressão saiu da minha boca, principalmente evitando todos, mas sei que tem algumas pessoas ao meu redor. Não consegui segurar e minha boca se abriu. O resto caindo no chão. Eu não vomitei mais e apenas fiquei ali sentado estupefato enquanto as pessoas gritavam e corriam. Uma professora se aproximou e disse para esperar um segundo que ela chamaria um zelador. Eu provavelmente fiquei lá como um idiota por 2 minutos a poucos metros do banheiro. Pessoas passando e olhando para mim como se eu fosse um alienígena. Para ser justo, eu me senti como um. Finalmente, depois que o próximo período começou, recuperei meu cérebro e fui me esconder no banheiro um pouco. Depois desci para o escritório para ligar para meus pais. Lembro-me que a enfermeira mencionou que várias outras pessoas entraram em seu consultório já com vômito, e adivinha quem fez isso? Quando ela estava no telefone com meu pai, ela tentou ser a enfermeira da escola e profissional, mas quebrou e disse a ele que eu cheirava mal e ele precisava vir me buscar. Meu pai ficou em casa, me pegou. Eu fui para casa e me troquei e então ele disse, ei Acarius, você vai voltar para a escola. Puta merda, por favor não. Isso não é como se eu tivesse ficado doente, pai. Isso é tipo 400 pessoas me viram vomitar projéteis em todos os lugares. Ele não estava gostando. Então voltei bem no final do 3º período e eu era o assunto da sala de aula. As pessoas tinham vídeos de todos gritando e correndo, e eu ali de pé. A boa notícia é que meus óculos que eu usava semi-regularmente me faziam parecer muito diferente e por acaso eu os estava usando naquele dia. Então eu simplesmente não os coloquei por umas 2 semanas. Ninguém nunca me confrontou sobre isso e acredite em mim, as pessoas teriam. Eu assisti o vídeo na minha aula do 3º período e não vi meu rosto. Acho que porque eu estava com a cabeça baixa de vergonha. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.